Afinal, se o livro de Urântia é uma revelação de Deus, qual religião ele diz ser a correta? Oi, eu sou o Adriano Santos, este é o canal Urântia Brasília, um canal de informações que podem te ligar mais ao amor de Deus. E se você se interessa por esse assunto, te convido a ficar comigo até o fim desse vídeo, pois sei que esta mensagem tem um potencial enorme de abençoar a sua vida. É justamente o que você ouviu. Nesse vídeo, vou mostrar qual é a religião que o livro de Urântia, em suas 2097 páginas, mostra como sendo a religião correta. E para iniciar, devemos entender primeiro o que é religião. A palavra religião tem sua origem no termo latim religare, que significa voltar a ligar, restabelecer uma conexão, uma ligação. Nesse caso, restabelecer a conexão com Deus. Nos dias de hoje, falar de conexão, conectividade é quase trivial. Atualmente é difícil encontrar alguma pessoa que não esteja na maior parte do tempo conectada, seja pelo celular, pelo computador, pela televisão, pelo rádio, até mesmo via correspondências pelo correio. Todos esses são exemplos dos meios existentes na atualidade para estabelecer a ligação entre pessoas. Estar conectado com alguma outra personalidade significa estar apto para trocar dados, seja enviar ou receber informações, de maneira simplificada, comunicar. Então eu posso dizer que quando pratico religião, eu estou, de forma prática, restaurando a comunicação com Deus? Sim, de forma prática, estamos restabelecendo o canal para enviar e receber informações de Deus. Pense comigo, quando queremos enviar informações para pessoas amigas, podemos nos deslocar até eles ou usar algum meio para superar a distância. A história mostra que o homem está sempre à procura de meios mais eficientes para estabelecer comunicação. Hoje temos tecnologias de vídeo e imagem em tempo reais, mas em tempos remotos foram usados sinais de fumaça, até mesmo pombos-correio. E para nos comunicar com Deus, qual tecnologia podemos usar? O livro de Urântia descreve que o nosso planeta se encontra em isolamento de quarentena por causa da rebelião de nosso príncipe planetário há cerca de 300 mil anos atrás. Sim, nosso planeta, assim como outros 36 planetas que aderiram à rebelião sistêmica de Lúcifer, foram colocados de forma preventiva em isolamento de comunicação para proteger outros sistemas e planetas inocentes da filosofia e propaganda rebelde. Isso significa que a rebelião cortou nossa comunicação direta a nível de planetas e sistemas. Se você ainda não sabe dessa história, dê uma procurada nesses vídeos anteriores do canal, que neles eu explico com mais detalhes. Mas isso significa que Deus nos abandonou? De maneira nenhuma. Deus não nos abandonou e tampouco está nos castigando. Essa atitude, na verdade, faz parte do processo de reabilitação e é importante saber que apenas os planetas com ideais rebeldes ficam impedidos de se comunicar, justamente para não passar informações incorretas e continuar promovendo o erro e o engano. É importante ressaltar também que Deus sempre respeita nossas decisões, até mesmo se elas forem rebeldes e nocivas à nossa própria saúde espiritual. Porém, mesmo respeitando nossos atos contrários à sua vontade, ele não deixa de nos prestar assistência e demonstrar seu amor e perdão. Ele faz isso restabelecendo contato conosco, nos enviando comunicações verdadeiras e possibilitando que também enviemos comunicações até ele. Mas quais são as formas de Deus transmitir sua mensagem para nós? Para entender isso, é necessário lembrar que, enquanto humanos, estamos em um nível de realidade muito distante da realidade de Deus. As realidades do espírito não podem ser captadas diretamente por nosso sistema material. Porém, para romper essa distância, Deus envia seus mensageiros para nos trazer informações. E para que essa informação chegue até nós, geralmente ela deve ser entregue por um canal material, seja através de alguém ou de alguma coisa. De acordo com o livro de Urântia, tivemos 5 comunicações oficiais de Deus para o nosso planeta. A primeira foi há cerca de 500 mil anos.
antes da rebelião planetária, com a chegada do príncipe planetário e seu corpo de 100 assessores materiais. A segunda foi a vinda de Adão e Eva, o casal de filhos materiais que chegaram a nosso planeta após a rebelião do príncipe e tinham como missão principal promover o melhoramento genético da raça humana. Isso aconteceu há cerca de 38 mil anos atrás. E a terceira foi há cerca de 6 mil anos, com a personalização de um dos governantes espirituais emergenciais que atuava aqui no nosso planeta após a rebelião do príncipe planetário. Makiventa Melquisedeque revelou a verdade divina para a humanidade na época de Abraão, como descrito na Bíblia. Esta revelação teve o objetivo de preparar o caminho para a vinda da quarta revelação. E dessa vez o nosso próprio Criador viria até nós, revelando a verdade. Isso aconteceu há cerca de 2 mil anos atrás. E este personagem é Jesus, o Filho de Deus, da ordem Micael, Criador e administrador supremo do universo local de Nébadon, o nosso lar no espaço. A quinta revelação divina para a humanidade são os escritos de Urântia, que foram finalmente impressos e divulgados pela primeira vez em 1955 pela Fundação Urântia Internacional, uma organização sem fins lucrativos que guarda os direitos, protege os escritos e promove a divulgação do livro até então. Porém, outras comunicações também foram feitas através de pessoas inspiradas por Deus, como os profetas e homens santos de outrora. Então podemos perceber que Deus busca se tornar conhecido e revelar o caminho da verdade para nos dar a oportunidade de trilhá-lo. E como nós podemos entrar em contato com Deus? O Pai Celeste, apesar da sua distância nos universos do tempo e espaço, encontra uma forma de estar muito próximo e junto mesmo de suas criaturas inteligentes. Após a vinda do Filho Criador até o nosso mundo, passamos a receber de forma generalizada os ajustadores do pensamento, que são fragmentos espirituais do próprio Deus, que vêm residir à nossa mente e nos guiar no caminho da espiritualização e salvação da nossa personalidade. Dessa forma, para nos comunicar diretamente com Deus, o que precisamos é ter, em primeiro lugar, essa intenção. Depois devemos abrir o nosso coração de maneira honesta e sincera, verbalizando com devido respeito nossos pensamentos, sentimentos, necessidades, aspirações, enfim, tudo que estivermos a fim de conversar com o nosso Pai. Agora que já sabemos o significado da religião, podemos perceber que o termo está intimamente ligado ao ato de se comunicar, se relacionar, se conectar com Deus. Você já pensou em quais perguntas você faria para a fonte criadora e sustentadora de tudo que há, se pudesse se sentar diante dele e ter uma conversa sincera? Assim de supetão fica difícil imaginar algo mais profundo, não é mesmo? Ainda mais porque o mundo em que vivemos atualmente nos estimula a todo tempo a olharmos apenas para nossas dificuldades e a tendência é sempre pensar apenas em nós mesmos. Mas será que depois de alguma reflexão sobre as circunstâncias que nos cercam, não surgirão dúvidas realmente intrigantes sobre as desigualdades que compõem nossa existência, sobre as realidades além dos nossos sentidos materiais, sobre o cosmos e sobre os motivos e reais propósitos de nossa existência? Será que Deus, que nos ama como um pai, não está interessado que ampliemos nosso campo de visão, deixando de olhar somente para nós mesmos, para assim contemplar as grandes realidades que existem no universo? Eu me sinto um tanto desconfortável em pensar que Deus, o doador de nossa vida, que nos ama mais que nossos pais terrenos, não queira que cresçamos física, intelectual e principalmente espiritualmente, nos tornando cada vez mais interessados nas coisas realmente grandes e verdadeiras que nos cercam e regem o universo e toda a existência. Para mim, é fácil aceitar que Deus quer que participemos da recriação e da multiplicação da verdade, da beleza, da bondade no ambiente em que vivemos. Você não concorda? Agora eu quero fazer uma pausa rápida para te perguntar se você está gostando desse conteúdo.
e da forma como ele está sendo passado. E te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Te agradeço por se inscrever e curtir o vídeo. Agora vamos continuar falando sobre a religião que o livro aponta como sendo a religião ideal para nós humanos. No documento 131, o livro mostra um apanhado das principais religiões do mundo, apontando o que cada uma delas tem de mais belo e verdadeiro. Este é realmente um documento muito esclarecedor, inspirador e é também libertador ver que cada religião possui um grande papel social e espiritual em nosso mundo. Mas, sinceramente, devo dizer que nada se compara, em termos de inspiração, à possibilidade que temos, através do livro, de contemplar a vida e os ensinamentos de Jesus e perceber como ele se relacionava com Deus. Enfim, saber a fundo como era a sua religião. Então, se você ainda não sabe, vou te mostrar um pouco de como era a religião do filho de Maria e José, o nosso Criador Jesus. Naturalmente que Jesus foi educado nos princípios judaicos, como era de se esperar. Porém, não podemos dizer que ele tenha sido um rabino ou um fiel devoto dos ritos e atos religiosos que compunham a religião judaica. Na verdade, não são poucas as ocasiões em que Jesus critica abertamente esses ritos e atos religiosos. Mas afinal, como se desenvolvia o relacionamento do Jesus humano com Deus? O livro mostra que Jesus era um profundo conhecedor dos escritos judaicos, mas ele não os deificava ou atribuía divindade aos escritos em si, mas sempre mantinha um senso crítico que filtrava os livros e instruções espirituais pela ótica da verdade, da beleza e da bondade de Deus. De toda forma, ele nunca deixou de procurar ser fiel a todas as verdades e princípios espirituais que constavam em seus livros. Mas nunca se tornou um escravo cego das letras, pois sabia que a verdade é sempre conduzida pelo amor, pela misericórdia, assim como pela justiça e retidão. Jesus também nunca deixou de cumprir com suas responsabilidades materiais para buscar o espiritual. A sua instrução sempre foi buscar em primeiro lugar o reino do céu, não buscar somente o reino do céu. Seu pai José faleceu quando ele tinha apenas 14 anos e sabemos que, neste período, Jesus já tinha a intenção declarada de cuidar dos assuntos do seu pai no céu. Mas diante da circunstância extrema, Jesus direcionou suas forças à sua família terrena e assumiu com todas as responsabilidades a condução dos assuntos familiares. Porém, nunca deixou de buscar, sempre, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus. Jesus não se privou da vida material. Ele viajou, experimentou comidas, bebidas, fez amizades com todo tipo de gente, trabalhou e lucrou com seus produtos e serviços. Forneceu melhora de condição financeira à sua família quando teve a oportunidade. Precisou pagar impostos, negociar, ceder descontos e até mesmo pechinchar. Jesus foi amoroso, bondoso, mas não hesitou em ser duro e se indignar. Essas são coisas normais da vida humana. Jesus viveu uma vida normal. Porém, em nenhuma das ocasiões o mestre fez algo que sua consciência pudesse lhe recriminar. Porque, acima de todos os comportamentos humanos, estava sempre a intenção bem instruída de cumprir a vontade de seu Pai nos céus. Não era raro os episódios de retiro espiritual para oração. Jesus dedicava muito do seu tempo para dar atenção exclusiva para sua comunicação direta com Deus. Era nesses momentos que ele se fortalecia e alcançava maiores patamares espirituais. Jesus se preocupava com o bem-estar dos seres humanos. Ele sofria com as mazelas vividas por aquele povo que muitas vezes não tinha o que comer ou mesmo assistência médica. Mas, apesar de tudo, seu ministério foi sempre voltado para a salvação e regeneração espiritual do homem. E faz todo sentido, pois à medida que a pessoa é genuinamente regenerada espiritualmente, automaticamente os frutos do Espírito
a ajudam a conquistar uma condição de vida material mais digna. Veja, quem não preferiria fazer negócios com uma pessoa honesta, amável, amigável e educada? Vejo nesse exemplo mais um porquê de buscar em primeiro lugar o reino do céu. Você não vê? Jesus passava pouco tempo nos templos. Geralmente ele se dirigia ao templo para ensinar e afirmava que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai não em locais específicos, mas em espírito e em verdade, ou seja, onde quer que estivessem, desde que com o coração sincero e bem instruído. Não era comum Jesus usar o poder espiritual em situações materiais. Algumas poucas vezes, seu poder manipulou o tempo e espaço para o benefício daqueles que sofriam, mas nunca foi o seu objetivo principal e jamais ele usou o seu poder em benefício próprio. Jesus pagou o preço da verdade. Seu posicionamento colocava em xeque um sistema poderoso e a única maneira de se livrar da ira e da retaliação dos seus opositores seria mudar o discurso e trocar de opinião. Ele sabia as reais consequências de permanecer leal às suas concepções e mostrou total compromisso com a verdade ao permanecer fiel até o fim, mesmo lhe custando a vida física. Atualmente, ouço pessoas religiosas dizerem que a morte de Jesus nos livra dos nossos pecados. Mas conhecendo o que conheço, hoje vejo que a morte de Jesus foi apenas uma consequência da brutalidade e ignorância do homem egoísta, medroso e mal instruído. Hoje vejo que o que realmente pode nos salvar não é meramente a sua morte na cruz, mas sim a sua vida, seu exemplo, juntamente com a sua fé inarredável. Seu relacionamento vivo com Deus e a decisão honesta de suportar as consequências de dedicar sua vida a favor do reino de Deus e do bem-estar da humanidade. Hoje faz todo sentido ouvir ele nos instruir a negarmos a nós mesmos, pegarmos nossa cruz e segui-lo. Hoje, para mim, seguir Jesus não tem a ver com ir a templos ou ouvir pregações, mas tem tudo a ver com me comunicar com Deus e ouvi-lo falar comigo através das suas revelações. Não tem mais relação com ritos religiosos ou cultos, mas tem tudo a ver com a preocupação consciente de permanecer fiel a Deus e a seus princípios, e por amor ensinar isso com meus atos e palavras aos meus irmãos que ainda não tiveram acesso a esses conhecimentos. Hoje, depois de conhecer este Jesus revelado nas páginas do livro de Urântia, faz todo sentido para mim separar as melhores e mais produtivas horas do meu dia para pensar no reino de Deus e fazer alguma coisa prática por ele, como esse vídeo que espero que esteja abençoando sua vida e abençoe a muitas outras pessoas. Enfim, esta é a religião que vejo que está florescendo em mim e me sinto muito grato por Deus ter me dado essa graça. Bom, estamos chegando ao fim deste vídeo e quero agradecer sua atenção até aqui. Minha oração é para que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus de maneira cada vez mais real e sincera. Se você chegou até aqui, eu espero que esse conteúdo tenha te inspirado de alguma forma no caminho do bem. Aqui nesse canal eu procuro trazer semanalmente o que tem nutrido a minha alma durante todo esse tempo. E tenho a impressão de que isso pode ser útil a você também. Meu compromisso é tentar ser o mais didático possível e explicar a forma mais simples e acessível como as coisas funcionam. As mesmas coisas que demorei algum tempo para aprender. Por isso, se você julgar coerente percorrer esse caminho, peço que clique no botão vermelho abaixo, onde está escrito inscreva-se, e no ícone de sininho que se encontra ao lado dele. Assim você será avisado quando lançarmos novos conteúdos. Por fim, e não menos importante, reforço o pedido para que você curta esse vídeo e escreva nos comentários a cidade de onde está nos assistindo, para nos ajudar no engajamento e nos permitir saber o alcance que nossa mensagem está tendo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e nos próximos vídeos trarei mais um conteúdo que vai agregar muito. Espero ter você aqui novamente comigo. Um grande abraço e até lá!